Olá, sejam muito bem-vindos à terceira aula do módulo 1 da capacitação no manejo de diabetes na atenção primária de saúde. Dando continuidade ao módulo sobre o diabetes e a importância do seu controle glicêmico, da adesão à medicação, à alimentação saudável e à prática de atividade física, agora que já sabemos o que é o diabetes, conhecemos os seus tipos e vimos os principais sintomas e fatores de risco, hoje falaremos sobre as principais complicações do diabetes. Especificamente, veremos sobre a doença renal, a retinopatia diabética, os problemas nos pés e membros inferiores, o pé diabético e a doença cardíaca. Para que vocês consigam entender e compreender como a doença renal acontece de maneira sucinta, com o tempo, a hiperglicemia advinda do diabetes pode danificar os rins, que deixa de eliminar adequadamente algumas substâncias tóxicas e passam a eliminar na urina outras substâncias como proteínas. Esse quadro é conhecido como nefropatia diabética e pode evoluir para a insuficiência renal, condição essa que exige a realização de diálise ou até transplante renal. Por isso é importante a manutenção e um bom controle glicêmico e controle da hipertensão arterial para prevenir e retardar essa tal doença renal. Assim, vale ressaltar que a avaliação da presença excessiva de proteínas na urina, que se caracteriza como um sinal de doença renal, deve ser feita anualmente. A segunda complicação do diabetes mais comum é a retinopatia diabética, que nada mais é do que os problemas nos olhos. Acontece devido à hiperglicemia persistente. Hiperglicemia é o aumento da glicemia, que obstrui as arteríolas da retina e, assim, ocasiona edemas e hemorragias, assim como também deformações dos vasos e formação de novas arteríolas, podendo levar à deficiência ou mesmo até perda completa da visão. Vale mencionar que a realização de uma avaliação oftalmológica anual é essencial para a prevenção da retinopatia, a qual também se baseia na manutenção do bom controle do diabetes. Uma das complicações características do diabetes também são os problemas nos pés ou membros inferiores. Quem nunca conheceu um diabético que vive com o pé inchado, enfaixado ou que até amputou algum membro? Pois é, uma das causas mais comuns para essa condição é a má circulação e neuropatia, que é o dano dos nervos, e menor irrigação sanguínea nessa região, proporcionando dor, formigamentos, fraqueza e perda da sensibilidade nos pés. Pegando um gancho das complicações vindas do membro inferior, existe também a formação de calosidade e ferimento nos pés, conhecido como pé diabético, onde esses ferimentos, quando infeccionados, podem formar úlceras que podem determinar a amputação dos pés e até mesmo das pernas. De modo específico, com um acompanhamento médico regular e gerenciamento adequado da taxa de glicemia desse paciente, assim como exames em dias e entre outras medidas, é possível reduzir esse risco dessa complicação, bem como a realização diariamente do exame dos pés, que é o melhor cuidado preventivo para se evitar o pé diabético. E por último, e não menos importante, está a doença cardíaca como uma das complicações do diabetes. Ela é ocasionada pelo excesso de gordura e de colesterol alto, que pode se depositar na parede das artérias coronárias, reduzindo assim o fluxo sanguíneo cardíaco e ocasionando um infarto agudo do miocárdio. Os níveis elevados da glicose sanguínea podem lesar os vasos sanguíneos e aumentar a pressão arterial desse paciente. E ao controlar a glicemia, a pressão arterial e o colesterol, pode diminuir os riscos dessa doença. Nossa, quanta complicação, hein? Seria tão mais fácil se conseguíssemos evitar e prevenir com que nossos pacientes passassem por isso, não? Pensando em evitar esse tipo de complicação, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que a pressão arterial seja aferida em todas as visitas médicas e que o colesterol sanguíneo seja avaliado a cada ano. Então, com o intuito de deixarmos tudo claro sobre o quanto o quadro do seu paciente pode piorar
se ele não tomar os cuidados necessários? Vamos revisar o que aprendemos hoje. Primeiro, a doença renal ocorre por conta da hiperglicemia, que pode danificar os rins e que deixam de funcionar adequadamente, causando a nefropatia diabética. Segundo, aprendemos sobre a retinopatia diabética, que é a hiperglicemia persistente, que pode obstruir as arteríolas da retina e deixar o paciente cego. Terceiro, a diabetes como uma doença crônica que não produz insulina suficiente ou não utiliza adequadamente a insulina que produz. E quarto, os problemas nos pés e membros inferiores, que são uma das causas mais comuns pela má circulação na região, onde os pés podem apresentar ferimentos e, consequentemente, formar úlceras, caracterizando o pé diabético. Essa foi a aula de hoje, até a próxima!